Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu podcast Saúde Descomplicada. Eu sou a doutora Heloísa Passos e trago para vocês temas de saúde que fazem parte do nosso dia a dia, mas que muitas vezes acabam sendo complicadas, não é mesmo? E para descomplicar tudo isso, conto com a presença de um especialista para conversarmos de maneira leve, trazendo bastante informação e qualidade para vocês. Mas antes de começar, dá aquela ajuda para o nosso canal. Curte, compartilhe e comente suas dúvidas ou sugestões. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar em mais gente. E hoje a gente vai falar de um tema que sempre gera dúvida, vergonha e até piada na internet. Pois é, Novembro Azul, mas eu prometo, vai ser leve, direto, sem tabu e com informações de qualidade. E para isso eu trouxe uma convidada que entende e muito de saúde de homem, doutora Camila Tur, médica residente atualmente no Hospital Militar de Área de Saúde na área de urologia. Olá, Camila, prazer, muito obrigada por estar aqui hoje e de a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que muitas vezes vira um tabu mesmo na internet e a gente sabe que homem foge um pouquinho aí dos médicos, né? Principalmente na hora que a gente fala que tem que ir aí pesquisar sobre o câncer de próstata. Verdade. Boa noite. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar com você. E antes da gente começar o assunto, eu sempre gosto de perguntar um pouco sobre a nossa convidada, né? O que levou você a fazer urologia? Bom, acho que qualquer urologista é apaixonado pela sua área, né? Acho que comigo não foi diferente. Eu tive um contato muito cedo com urologia, desde o meu primeiro ano, porque eu sou casada, meu marido é urologista. E aí eu comecei a acompanhá-lo desde o meu primeiro semestre de faculdade. E acabei me apaixonando. Eu entrava no centro cirúrgico desde muito cedo, então eu acabei acompanhando procedimentos de diversos tipos, desde dos menos complexos até as cirurgias robóticas. E eu me apaixonei pela diversidade da área. Acho que a urologia tem um campo muito bom de trabalho, muito grande. A gente consegue trabalhar com todos os públicos, com homem, com mulher, com extremos de idade, então com bebê, com idoso. E a rotina é uma rotina que não cansa. A gente mexe com muita coisa e muita coisa diferente, tem para todos os gostos. E eu acabei me apaixonando e a porta se abriu, eu não fechei e acabei seguindo o caminho. Muito legal, paixão desde casa até a profissão. Foi. Muito bom. E agora falando sobre Novembro Azul, né? A gente fez aqui um episódio sobre Outubro Rosa e a gente sabe que é sempre bom reforçar, né? As doenças estão aí, mas a gente tem sempre um mês específico para falar de uma doença para deixar a população um pouco mais ciente. E como é que você vê a abordagem dos homens quando falam em Novembro Azul? Você vê que eles realmente fogem do médico? Esse mito é verdade mesmo? Uma pergunta legal, importante. Eu acho que o homem acaba fugindo do sistema de saúde, do consultório do médico, muito por uma dimensão sociocultural, né? Ele aprende em casa o que é ser o que é ser homem. Então, qual é o papel do homem na sociedade? Então, ele tem que ser viril, ele tem que ser provedor, ele tem que ser forte, ele não pode demonstrar fraqueza. E de uma forma ou de outra, ainda que de subconsciente, procurar o atendimento médico é demonstrar algum grau de fraqueza. Então, o homem acaba deixando para procurar só quando ele está com muito sintoma. E aí a gente acaba perdendo tempo de diagnosticar várias coisas que são tratáveis se ele tivesse ido procurar o atendimento antes. Isso é muito verdade, inclusive era uma pergunta que eu ia fazer, né, que em relação à cultura, à vergonha. Sim. E realmente essa educação um pouco antiga, né, Sim. faz com que eles tenham medo e de falar que tem dor, né? O homem não pode sentir dor, o homem não pode chorar. Essa cultura acaba prejudicando ele ao longo da vida aí, quando a gente vem falar em relação à parte da doença. E falando sobre o câncer de próstata, né? Existe uma idade que se inicia o rastreio ou a gente individualiza em cada paciente? Com certeza. A Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Americana e a Europeia, elas tem um discurso em uníssono e todo homem, a partir dos 50 anos de idade, deve procurar atendimento com o médico urologista. Diferente disso, são as populações que estão sob risco aumentado de ter câncer de próstata. E aí seriam os afrodescendentes, pacientes que tiveram parentes de primeiro grau,
pai ou irmãos com diagnóstico de câncer de próstata e pacientes que têm mutação sabida que pode levar ao surgimento da doença. Esses pacientes procuram o médico a partir dos 45 anos de idade, que é quando se inicia o rastreio. Existe um outro grupo, que é um grupo que está mais ainda sob o risco do desenvolvimento da neoplasia, que deve procurar o rastreio a partir dos 40 anos de idade. E aí a gente está falando de subgrupos com mutação também e que tiveram pais ou familiares com diagnóstico mais precoce, com a idade mais cedo. Realmente, quando a gente fala de mutação, inclusive a gente também tocou nesse assunto aqui no câncer de mama, são casos bem específicos, né? Mas que com a medicina atual a gente consegue identificar, né, de uma forma precoce, que nem você falou, às vezes o familiar ali conseguiu esse diagnóstico e a gente consegue fazer um rastreamento mais efetivo, principalmente precoce, né? Que a gente consegue atuar com maior facilidade e às vezes até uma cura mais certeira. Sim, hoje a gente já tem painéis genéticos e existe a indicação da pesquisa das mutações. Então, a medicina evoluiu muito nesse campo. Graças a Deus, né? E uma dúvida que eu tenho, e acho que às vezes também pode ter nos homens, qual que é a diferença de um câncer de próstata para uma hiperplasia prostática benigna, quando o paciente tem uma próstata aumentada? Um é fator de risco para o outro? Tá, então assim, são duas doenças que acometem o mesmo órgão, tá? O que leva o homem ao consultório do urologista, na maioria das vezes, é a hiperplasia da próstata, que é o crescimento benigno, o aumento da glândula que vai acontecer nos homens com o decorrer da idade. O câncer de próstata é uma doença maligna. Ele também acomete o homem, mas por uma proliferação anormal de células. Então, são dois polos. É óbvio que um homem que tem uma próstata aumentada também pode ter um tumor de próstata. E aí, como uma oportunidade de saúde, sempre que o homem procura o atendimento médico e ele está na faixa de screening, a gente vai procurar. O crescimento da próstata, ele acaba trazendo sintomas que levam à procura ao atendimento de saúde porque causam desconforto, né? Então, o homem vai ter alteração no jato, ele vai ter uma frequência urinária muitas vezes aumentada, ele vai ter urgência, que é aquela sensação iminente de precisar ir ao banheiro, ele acorda à noite, várias vezes, às vezes, e então isso faz com que ele procure o atendimento à saúde. O câncer de próstata, por sua vez, não. Quando ele dá sintoma, ele já é uma doença avançada. O câncer de próstata, ele é completamente assintomático. Então, o homem não vai procurar o médico urologista porque ele está com algum sintoma de câncer de próstata, né? Na maioria das vezes, os sintomas se confundem quando a gente está com uma doença avançada. Mas não é por isso que o homem tem que procurar o médico. É por isso que a gente preconiza que o atendimento seja feito sem que o homem apresente sintomas. É uma doença silenciosa. Completamente. Como várias outras doenças, o câncer está aí com uma doença silenciosa no homem. E agora eu atualmente trabalho no hospital oncológico e eu vejo muitos pacientes chegarem, mas que nem você falou, numa fase tardia. Sim. Ele não vai por um sintoma, às vezes, da queixa urinária, que nem você falou da hiperplasia. Sim. Mas um emagrecimento, um mal-estar. Aí quando vai ver, às vezes, é uma dor lombar, que já é uma metástase, então já é um câncer avançado. Você falou que não tem sintomas, é uma doença silenciosa, mas existe algum sinal que o homem pode abrir um alarme na cabeça dele? Não. O homem tem que se conscientizar de que ele precisa procurar o médico urologista antes de ter sintoma. O câncer de próstata, ele não causa sintoma. E é importante que a gente frise isso para o público em casa, porque em até 90% dos casos, quando o diagnóstico é precoce, a gente tem cura. Então, o homem consegue viver bem, com qualidade de vida e sem repercussões clínicas da doença. Os pacientes, quando descobrem a doença metastática, a gente basicamente tem como paliar, né? E como melhorar as condições de vida, mas já não oferece cura. E isso acontece em apenas 6% dos pacientes. Então, isso é para conscientizar de que sim, você precisa procurar o atendimento médico sem apresentar nenhum tipo de sintoma, porque é aí que a gente consegue agir.
E isso é interessante que 90%, gente, é uma taxa muito Muito. alta de cura, né? Existem tantas outras doenças que a gente não consegue ter uma porcentagem. Quando a gente faz um diagnóstico precoce, realmente isso vai favorecer a qualidade de vida e a sobrevida, né? Que é Exato. o mais importante do É. paciente. E agora falando sobre o rastreamento, que eu acho que é aí que entra a questão. Entra, às vezes, as piadas, né? Do toque retal, se é realmente tem obrigatoriamente ter o toque retal como rastreamento ou existe outras formas de se fazer essa busca ativa no homem? Certo. Então, assim, o rastreamento do câncer de próstata, ele é um exame em conjunto. Então, a gente vai atender o paciente no consultório, vai aproveitar a situação do Novembro Azul ou a consulta do homem vindo até a gente como uma oportunidade de saúde. A gente vai fazer uma anamnese bem feita, um exame físico e o rastreio para o câncer contém tanto o PSA, que é um exame de sangue simples, que é feito com uma coleta laboratorial, e o exame de toque. Eles são complementares. Por quê? Porque a gente precisa identificar situações de risco em potencial. Então, um urologista experiente, ele consegue com o exame de toque, que é super breve, não dura 10 segundos, não dói, identificar se existe uma nodulação na próstata, alguma assimetria, algo que levante a suspeita para uma doença maligna. E isso vai fazer com que a gente lance mão de uma propedêutica complementar. Então, eu posso pedir depois uma ressonância e biopsiar o paciente caso a gente tenha alguma alteração nesses exames anteriores. E é triste, né? Porque quando você fala do toque retal, eu vou frisar isso porque eu acho que é o maior mito, né? Que Sim. aí mexe com a masculinidade do homem, e aí ele adia o quanto mais possível de ir ao médico por uma bobagem, né? Que ele ouve em casa, ouve na rua, ouve com os amigos, enfim, e aí vira uma piada. Mas é isso que você falou, o toque, o exame físico é sempre importante que tenha um outro exame complementar e a medicina a gente anda em conjunto, né? Não é por isso, não é à toa que a medicina avança. A gente tem sim exames, mas a nossa clínica, a nossa propedêutica ali é sempre fundamental na hora de fazer um diagnóstico. E falando sobre o segmento, você falou que inicia com 50 anos, em alguns casos 45, 40, aí vai depender aí de cada indivíduo. Como que é o segmento após isso? Eu fui com 50 anos e depois de quanto tempo eu preciso ir de novo? O rastreio, ele é feito, assim, o que a literatura preconiza e as sociedades é que a gente acorda com o paciente, tá? Se isso vai ser feito de forma anual, se isso vai ser feito a cada 2 anos, o que importa é que o paciente venha ao consultório. Tá? O segmento da neoplasia de próstata, então, quando a gente tem um diagnóstico de câncer de próstata, ele pode ser feito de 2 formas. Quando o paciente ele tem uma doença indolente, que é um câncer de próstata de baixo grau, que permite um segmento que a gente chama de vigilância ativa, a gente vai fazer o segmento do paciente, isso vai se variar de acordo com protocolos, mas basicamente com exames de imagem, PSA, um exame de imagem que é a ressonância que a gente usa, né? PSA e biópsias de controle. Quando o paciente ele é submetido ao tratamento, quer seja por prostatectomia, por radioterapia, a gente tem algumas modalidades para tratamento de câncer de próstata, esse paciente tem um acompanhamento mais próximo. E aí a gente vai fazer com PSAs de rotina, mantendo o PSA zerado e acendendo um alerta quando a gente tem subida desses valores para lançar a mão de outras propedêuticas complementares. E se eu tiver 50 anos e eu não tive nada, eu fui eu sou homem, eu fui no seu consultório e tá tudo zerado. Eu tenho uma periodicidade para fazer esses exames? A gente preconiza a consulta anual. Anual. Perfeito, para sempre fazer essa pesquisa. Exato. Pesquisa e para aproveitar para pesquisar outras coisas. Trazer o homem no consultório do urologista, acho que a urologia é uma especialidade muito clínica também, né? Somos uma especialidade clínica cirúrgica, mas com muita clínica. É um consultório clínico. Então, quando a gente está no consultório, a gente aproveita para diagnosticar outras coisas. O homem, ele muitas vezes tem o urologista como seu médico. Então, eu vou pesquisar diabetes, eu vou pesquisar hipertensão, eu vou pesquisar alguma dislipidemia e vou encaminhar para quem é da especialidade para fazer o tratamento posteriormente. Mas eu aproveito esse momento que o homem veio até mim como uma oportunidade de saúde, para diagnosticar e tratar outras doenças crônicas que são passíveis de tratamento quando descobertas cedo.
Assim, né, agora que você vem no meu consultório, você vai ficar. É, Você exatamente. vai fazer um rastreio, porque realmente o vínculo É. médico-paciente, naquele momento, por isso é até o importante, às vezes, na primeira consulta do homem, ele criar esse vínculo, né? Porque vai ser o médico de confiança, né? Às vezes aquele médico da Sim. família. Mulheres também têm isso, às vezes, com a É o que tem com o ginecologista. ginecologista. O homem tem Exatamente. isso com o urologista quando ele faz o Uhum. segmento. Então, assim, não é incomum a gente diagnosticar diabetes, hipotireoidismo, distúrbio androgênico em uma consulta. Exatamente. Porque nunca, às vezes, nunca nem foi no médico. Porque não vai. E aí, quando ele vem, a gente precisa aproveitar a oportunidade. Só aproveitando que a gente está falando de Aham. não ir no médico, eu fui uma vez uma convidada de um podcast e eles me perguntaram se eu achava que a população brasileira ia muito no médico, né? E eu acho que a gente tem duas vertentes. A gente tem uma população que procura o médico, às vezes, de uma forma errônea, por qualquer coisa no pronto-socorro, né? E nós temos uma população que eu acho que, às vezes, por falta, a gente não pode ser cínica, às vezes, por uma falta de acesso, uma falta de educação cultural também, ele não Sim. vai no médico nunca. E quando ele vai, ele chega numa fase tardia. Sim. E aí a gente, como médico, a gente fica ali, não de mãos atadas, que a gente sabe que a gente pode sim ajudar na qualidade de vida, a gente pode, que nem você falou, fazer alguns cuidados mais paliativos, que isso não deixa de ser de cuidar do paciente, Sim. mas a gente sabe que o nosso prognóstico ali já não vai ser a mesma coisa se ele tivesse vindo de uma forma precoce. Exato. E você falou inicialmente que você é mulher de urologista e agora se formando em urologia. E eu acho que você já deve, né, conhecer e também compartilhar histórias. Existe alguma história que marcou aí dentro da sua carreira ou até do seu esposo dentro de casa? Quanto ao diagnóstico precoce, eu acho que sim. Até a sua pergunta me fez lembrar de uma história recente. A gente operou faz pouco tempo, 3 meses, um paciente por câncer de próstata. E eu me lembro de passar visita no dia seguinte de manhã para pós-operatório e orientação. E ele estava acompanhado do irmão. E eu sempre brinco no quarto, né? Converso com os pacientes e tal. E ele me confessou que ele nunca havia procurado consulta com um urologista. E eu aproveitei a oportunidade para convidá-lo numa consulta de retorno, já que o irmão voltaria para o pós-operatório, para a gente marcar uma consulta. E qual não foi a minha surpresa quando a gente fez os exames de rastreio e ele nunca tinha ido ao médico, um paciente com 62 anos de idade, e a gente descobriu um PSA alterado. Fizemos ressonância, biópsia, ele também teve um diagnóstico de câncer de próstata. Então, em um intervalo aí de 4 meses, a gente operou 2 irmãos. E eu recebi assim, foi bastante gratificante, porque não fosse a abordagem dentro de um quarto de hospital, convidando ele para pesquisar, né? Porque o irmão estava tratando, ele muito provavelmente não teria sido diagnosticado. E eles ficaram os dois extremamente gratos, estão bem, estão com potência, estão com continência e mostram aí a importância do diagnóstico precoce. Não, isso é super legal, realmente é gratificante. E só pra gente até, viu como a gente aprende aqui dentro do episódio, no caso dele, 65 anos, já era pra ter procurado. Exato. E aí, no caso que já tem um irmão que teve o câncer, aí a gente poderia, se ele fosse mais novo, ter que ele ir mais precocemente ainda, né? Gente, eu todo podcast, eu viro aluna aqui, eu amo, porque já vai relembrando. E você falou aí de continência, né? Sim. De estar... vigil que você falou, desculpa? Potente, sexualmente, isso. Sim, manter a ereção, E isso são algumas complicações que pode ter durante uma cirurgia após retirada do câncer de próstata? Sim. Hoje em dia, com o advento da cirurgia robótica e videolaparoscópica, e óbvio, associado ao diagnóstico precoce, a gente conseguiu diminuir muito as complicações do câncer de próstata, né? Acho que esse é um dos tabus que faz com que o homem não procure também o atendimento médico. Ele não quer descobrir doença, ele não quer receber um diagnóstico de câncer de próstata, quiçá ficar impotente e incontinente. Mas com a cirurgia robótica hoje em dia e as novas formas de cirurgia minimamente invasiva, já está muito bem estabelecido e a gente consegue sim ter excelentes resultados, tanto de potência quanto continência. Então, pegar o homem numa fase de diagnóstico em que a doença está confinada à próstata, é com certeza devolvê-lo à sociedade sem doença, com potência, com continência e com qualidade de vida.
Isso que é o importante. Isso que a Exatamente. medicina tenta o máximo, né? Dar Ainda bem. a qualidade É. de vida. E é por isso que eu sempre reforço que a prevenção é a medicina, né? Sim, Então, diagnóstico precoce. exatamente. E o Novembro Azul, pessoal, tá aqui para isso, para reforçar que a gente precisa prevenir, fazer preventivos, procurar de uma forma ativa o diagnóstico do câncer, porque aí a gente consegue fazer esse tratamento de uma forma mais eficiente, enfim, e aí o paciente ficar cada vez mais feliz, né? E ter esse vínculo com o médico que nem você acabou criando aí com esses dois irmãos. E essa questão da dificuldade que o homem tem de procurar o atendimento médico é tão importante que a SBU, por exemplo, lançou um programa. Como a gente tem o Novembro Azul, a gente tem hoje o Novembrinho Azul, que serve para conscientizar os adolescentes da importância com o cuidado da saúde. Então, existem ações para explicar para eles sobre câncer de testículo, sobre a importância de prevenção de HPV, com vacinação e métodos enfim, de barreira, não só isso, mas contra ISTs e etc. E para mostrar que o cuidado da saúde ao longo da vida é extremamente importante. E isso se aprende desde cedo, em casa e com saúde pública. Isso é importantíssimo. E esse Novembrinho Azul, Uhum. não sabia, de verdade. É né? legal. Começou, acho que foi em 2023 que foi instituído. Nossa, e é Faz legal. 2 anos, é extremamente recente, mas muito importante. Porque isso a gente até pode trazer um pouco para a mulher, né? Porque a gente, quando a gente tem uma cultura de quando vira mocinha, né? Quando tem a primeira menstruação, a gente vai no ginecologista. E aí a gente continua. E não porque o homem também, quando fica sexualmente ativo, não é que isso seja o estopim. Ele pode ir antes, né? Sim. Mas vamos linkar ali, quando está sexualmente ativo, ele tem que fazer esse vínculo. Porque aí nisso ele já começa um tratamento de doenças precoces, e mesmo, né, sendo silenciosa, que nem a gente falou inicialmente. E para a gente resumir tudo isso que a gente falou, eu adoro fazer um bate-bola com mitos e verdades da internet, porque a gente resume e às vezes a gente até reforça ou fala algo que não foi falado. Pode ser? Claro, vamos lá. Então bora lá. Tomar muito café aumenta o risco de câncer de próstata? Não, de forma alguma. Assim, a gente não tem nenhum trabalho que mostre sobre isso, que mostre isso, na verdade. O café, ele inclusive tem alguns fatores protetores para algumas neoplasias. Quando a gente fala de câncer de próstata em específico, a gente não consegue estabelecer relação de causa e efeito, mas os estudos que a gente tem sugerem uma proteção de algumas substâncias antioxidantes na gênese do câncer de próstata. E aí, por que eu falo de substâncias antioxidantes? Porque foi visto que pacientes ou pessoas que tomam entre 5 e 6 xícaras de café, seja ele descafeinado ou não, parecem ter menos câncer de próstata. Mas, assim, estudos que a gente não consegue estabelecer relação de causa e efeito. Por isso que eu tô dizendo. Um vínculo 100%, não. é só realmente. Pela metodologia, sim. Perfeito. Aí só, antes de a gente continuar, você falou aí, eu fui falar dessa frase de café, me veio na minha cabeça. Existem fatores de risco para o câncer de próstata? Então, como eu comentei anteriormente, raça negra e alguns tipos de mutação. E os fatores de risco que são incomuns para a gênese de vários tipos de outros cânceres, né? De tumores em geral. Basicamente, são contidos dentro de estilo de vida. E aí vai ter a alimentação. Manter a alimentação saudável, rica em frutas, em verduras, comer pouca gordura saturada. E aí eu vou enfatizar o papel da carne vermelha, que é rica em gordura saturada. Inatividade física. Então, não praticar atividade física torna você mais suscetível a vários tipos de câncer, e o câncer de próstata está dentro desse grupo de doenças. Obesidade, dislipidemias, que vão atuar como fator inflamatório. Então, basicamente, são esses. E você falou de atividade física, quando a gente tocou aqui no Outubro Rosa, ele também falou de um fator protetor, né, para o câncer de mama, é a atividade física. E as pessoas acham que é bobeira, mas não é, né? E isso não existe estudo, né, que a gente possa relacionar. Existe não só para o câncer de próstata ou para o câncer de mama, para várias neoplasias, porque deixar o corpo desinflamado, né? Então, a atividade física, acho que a gente fala muito, mas a gente não fala sobre
citocina, né? A gente na medicina lida muito com isso, né? E diminui muito o risco para vários tipos de doença. E o câncer, a forma de prevenir, a gente tem poucas outras formas. O estilo de vida é muito compensador. É fundamental. Fundamental. Bom, retornando então, bora para a próxima. Vaselina, pomada ou produtos bizarros altera o PSA? Nunca li nada sobre. Não. O que a gente sabe que altera o PSA, né? Substâncias, ou não conheço, nunca li estudos, mas potencialmente inflamações na próstata, obviamente, porque é ali que é produzido o PSA. Traumas na próstata vão aumentar o PSA. Relação sexual vai ter uma alteração transitória dos valores de PSA. E aí muito se fala sobre pedal, longas trilhas de bicicleta que potencialmente podem elevar transitoriamente o PSA. Nossa, se você falou isso agora, o próximo mito é: andar de bicicleta aumenta a chance de câncer de próstata? De forma alguma. Pedale porque você se previne fazendo exercício. Jamais, gente. A atividade física é para fazer, independente de qual. Sim, com certeza. Existe esse mito do pedal, tanto para hiperplasia da próstata, eu escuto isso muito no consultório. Doutora, minha próstata cresceu porque eu pedalo, porque não tem absolutamente nada a ver. Exercício físico é vida. Isso, né? E é exercício físico dentro do seu limite, né? Podendo fazer, faça à vontade. E o próximo é: PSA sempre altera quando a gente pensa no câncer de próstata? Obrigatoriamente não. Na maioria dos casos, sim. O PSA se altera, ele sobe quando a gente pensa em neoplasia de próstata. Mas existem alguns cânceres que são extremamente agressivos e indiferenciados que não produzem PSA. Ou que produzem PSA num valor que não vai alterar o valor de referência. E aí é por isso que é importante o exame de toque de forma complementar. Porque o PSA não vai estar alterado, mas a gente, como urologista, consegue pescar uma alteração no exame físico. Nossa, você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar isso, é por isso que existe a complementação dos exames, Eles né? são sempre complementares. PSA sempre é complementar ao toque. E isso é uma coisa que os pacientes perguntam sempre. Doutora, mas meu PSA normal, tá normal, preciso fazer o toque? Precisa, porque às vezes o PSA não tá alterado e a gente pesca alguma coisa no toque. Perfeito. Suplemento para a próstata realmente funciona? Eu nem conheço que tipo de suplemento é esse aqui, só colocaram como suplemento. Suplemento, eu acho que deve ser alguma coisa relativa à hiperplasia de próstata, que geralmente é o que a gente vê, assim. Na grande maioria dos casos, não. Alguns suplementos em potencial melhoram alguns sintomas de disfunção miccional. Melhoram jato, mas assim, não tem nada que seja comparado à medicina tradicional. Perfeito. No Novembro Azul, todo homem precisa fazer toque? Não, né? A gente já falou aqui quais são as indicações. Exatamente. Segue a indicação do rastreio que as sociedades preconizam. Perfeito. E por último, ejaculação frequente previne câncer? Isso é um tópico que é muito mito, né? Mas muito foi falado na internet por muito tempo, em literatura médica. Mas, assim, os trabalhos que pesquisaram os grandes ejaculadores aí, digamos assim, eles não conseguiram estabelecer vínculo de causa e efeito. Então, para a literatura, não. Pouco importa o número de ejaculações que o homem tem ao longo da vida. Você falou internet, eu acho isso muito importante. No meu podcast, eu gosto muito de falar sobre isso, porque a gente vê muito hoje esses vídeos virais, né? Ah, sim. E a falta de informação, às vezes, as pessoas acreditam demais no que tá vendo. Então, a gente tem que saber diferenciar o que é verdade, o que é mito, porque às vezes a gente se apega a uma informação errônea, não procura o médico e vive aquilo como se fosse realmente verdade. Sim, esses vídeos, eles tomam uma proporção muito maior do que qualquer vídeo que traga uma informação decente, né? Eu espero que esse vídeo que a gente faça agora desse corte viralize, né?
Bom, para finalizar aqui, eu queria saber se você tem alguma mensagem que você acha super importante passar para o público, né? Principalmente os homens que estão nos assistindo, mas também as mulheres, que a gente sabe que a mulher tá ali atrás empurrando o homem junto com ela. Ainda bem, né? Porque ao longo de muito tempo foram elas que levaram os homens para o consultório. Acho que hoje a cultura tá um pouco diferente, o homem tá se conscientizando um pouco mais do papel da prevenção, mas acho que o que tem que ficar de mensagem é que você, homem, não precisa esperar, ou na verdade não deve esperar ter qualquer sintoma para procurar o consultório médico. A gente quer diagnosticar as coisas em você antes que você tenha sintoma, tá bom? Então não espere, procure e aí a gente te ajuda lá dentro. Perfeito. Bom, e aqui no meu podcast, todo convidado meu ganha um mimo, tá? Ah, obrigada. E aí, para agradecer a sua presença aqui, e eu adorei conversar com você. Foi Obrigada. assim de extrema qualidade o nosso podcast. Eu acho que traz muita informação. O jeito que você falou, se não entendeu, vai entender agora. E se você, homem, está ouvindo esse episódio e ainda não marcou sua consulta, esse é o seu sinal, pessoal. Você cuida da família inteira, mas da própria saúde geralmente esquece. Comece esse cuidado hoje. E esse foi mais um episódio do Saúde Descomplicada. Se você gostou, compartilhe nas redes, deixe seu comentário e siga nosso canal para não perder os próximos episódios.